Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast. Gostaríamos de iniciar agradecendo a alguns patrocinadores e apoiadores, como Lucivânia, o pai Damião, dela, Damião, nosso amigo Gerails, que sempre está nos apoiando, André Roque. André Roque e outras pessoas que nos apoiam. A gente hoje trouxemos um entrevistado mais que especial. Ele foi, além de ser professor, foi o meu professor. Ele vai dizer, né, se foi um bom aluno. Não fui não, né, Dá? Mas é isso. E sem falar que essa entrevista a gente planejou várias vezes, não foi? Várias vezes. E nunca Essa dava foi uma certo. Mas tudo no hoje. tempo certo, né? É hoje. Hoje deu Gostaria certo. já de adiantar que na semana que vem tem uma entrevista com o secretário Fabiano, secretário de Agricultura do município de Lavra. Então, boa tarde, Dário. Boa tarde. Para começar, quem é Dário? Primeiramente eu quero agradecer, né, por estar aqui. E quantas vezes a gente marcou e não deu Foi. certo, mas é hoje. Bem, Dário, eu sou da cidade de Soledade e sou professor, né, de Geografia. Há 25 anos que eu estou em sala de aula. E sou uma pessoa que vivo tentando várias coisas também, certo? Vivo na luta, né? Batalhando. Dário, como eu falei, ele foi meu professor no Fundamental 2. E eu já conheço ele, sei que ele vem de Solidade. E há pouco tempo, quando eu era aluno, eu não sabia, mas depois eu soube que Dário é da zona rural, Sim. lá de Solidade. E a gente queria saber um pouco da infância de Dário, porque a gente sabe que o pessoal da zona rural tem uma certa dificuldade em relação aos estudos, principalmente naquele tempo, que as coisas eram mais difíceis, pelo transporte, pelos incentivos. Então, como foi para Dário sair da zona rural e chegar a ser professor A minha infância foi típica dos anos 80, né? dos anos 80? Eu nasci em 77 e comecei a engatear os meus passos nos anos 80, né? Difícil, família humilde, certo? Naquele tempo existia o preconceito da cidade e o campo, né? Isso aí, inclusive, só te interrompendo aqui, vontade. inclusive a gente já fez vários temas com isso, né? Isso. Que tinha aquele preconceito com a zona sim. rural, né? Sim. Hoje ainda existe, mas a gente sabe que hoje é menos. Sim. Mas antigamente era muito forte. Aí assim, meus pais, eles têm pouco conhecimento acadêmico, tudo porque imagino como foi no tempo deles, né? Isso. Mas sempre deram força para a gente estudar. E eu era aquele moleque lá que trabalhava, sempre trabalhei desde novinho. E brincava também, tinha meus primos que a gente jogava bola na hora do almoço, no intervalo do almoço para voltar para o roçado, era jogando bola, né? E assim, fui desafiando as condições, né? Fui desafiando. Sempre tive vontade de estudar e fui estudando, fiz o primeiro, o Fundamental 1 na zona rural, aí tinha a quinta série, né? Aí eu fui para a cidade. E não foi fácil, porque eu ia de bicicleta inicialmente, depois apareceu os pau de arara, não era ônibus como hoje, era pau de arara mesmo, né? E a dificuldade financeira, as dificuldades quanto ao preconceito, que também não levava a sério isso, né? Só que às vezes magoava um pouco, né? Você era o matuto, era excluído, né? Excluído. E eu fui desafiando, e saí tudo. E graças a Deus eu venci. Venci mesmo, eu sou um vencedor. Então, o Dário já sonhava em estudar, mesmo sabendo das dificuldades, mas na infância já tinha essa visão de continuar os estudos e se formar. Tinha, porque eu era muito curioso. Eu comecei a ler em casa. Quando eu fui para a escola a primeira vez, eu já conhecia a carta de ABC, que o pessoal nem usa mais, a carta de ABC, né? A tabuada, porque minha mãe ensinava. Então, quando eu fui para a escola, isso aí eu já sabia. E
eu era muito curioso. Quando chegavam as coisas da feira, eu ia ler o pacote de bolacha, a fabricação, o ingrediente, onde foi fabricado, o pacote de café. E ainda hoje tem essa mania de estar nos cantos e estar pegando alguma coisa para ler, sabe? Então isso foi, sempre eu tinha vontade de aprender, eu tinha vontade de estudar. Não sei se foi um dom que era, mas eu tinha vontade de estudar. Hoje em dia, eu até tinha comentado na entrevista de Lucivânia, que hoje em dia tem muita facilidade. E hoje em dia a gente tem a internet, se você quiser pesquisar alguma coisa, tiver curiosidade, você vai lá na internet. Mas naquele tempo as pessoas tinham que ir no livro, tinham que se esforçar para aprender através de leitura, através de pesquisa, através de leitura mesmo. Diferente de hoje, que, por exemplo, se você não souber alguma coisa, você vai lá na internet e tem. Se Dário tivesse a tecnologia, os avanços que tem hoje, naquele tempo, Dário teria estudado para professor ou teria se esforçado para ser algo mais? Eu teria estudado para ser professor, mas eu acho que eu estava na NASA. Na NASA. Na NASA, eu sempre falo. Se fosse o tempo de hoje, eu estaria na NASA. Brincadeiras à parte, porque no tempo que eu comecei a estudar, eu ia a pé na zona rural, era o quê? 12 quilômetros para ir para voltar. Né? Trabalhava a manhã toda, ia meio dia e voltar no final da tarde. Para a cidade, 6 quilômetros de bicicleta, passava o dia trabalhando e de tarde ia, chegava em casa por volta de 11 horas da noite, porque as aulas começavam de 7 às 10h30. E livro nós não tínhamos, era copiado no quadro negro, né? Giz, os quadros de péssima qualidade, o giz não pegava, de tão velho que era, não tinha merenda, certo? Tudo era copiado no caderno, as provas no mimeógrafo, a aula, que às vezes ficava borrada porque era excesso e às vezes ficava claro demais porque era falta de aula e às vezes enterrava questões porque não conseguia ler, né? E hoje, meu Deus, agora professor, sim. E se eu reencarnar novamente, quero ser professor de novo. Hoje, além da facilidade de aprender, ainda tem os recursos que transporte, que antigamente não tinha, sim, né? Sim. O ensino médio está pagando aí uma bolsa de R$200, praticamente não tinha, né? E questão como o Dário bem frisou aí, da questão da alimentação. Alimentação, né? não tinha. Hoje, por exemplo, aqui no nosso colégio, aqui do município, tem o lanche quando chega. Quando chega, né? o café da manhã já. Aí tem a merenda. Tem a merenda e o almoço. Pois E o café da tarde antes de sair. Pois é incrível como as coisas evoluíram. Então, Dário seria professor? Seria. Acompanhando Dário, a gente sabe também que Dário é envolvido com o GPEA, que é um... Mas aí a gente vai chegar lá, tem a calma. Já é outro tema. Ainda bom frisado nessa questão da educação, das dificuldades, quando Dário estudou, a gente sabe que como era tão difícil alguém da zona rural sair para cursar numa universidade, que antigamente eu acho que era contado as pessoas, né? Que tinha esse privilégio. E até incentivo, que é uma pessoa que bate e diga, eu vou ser e ser. Porque muitas pessoas querem, mas vê a dificuldade e não vai, né? A própria escola não incentivava. Os professores davam aquela aula e acabou. Não tinha assim, orientação, incentivo. Hoje em dia aí nas escolas do estado tem uma disciplina voltada para a escolha de vida, alguma classe de vida, né? É isso. Entendeu? Que vai orientar as profissões, que você deve ser. E no meu tempo era aquele conteúdo e pronto. Eu não consegui entender o que era a faculdade. Tinha vontade, não consegui entender. Lá no sítio eram muitos meninos, meus primos, todos família, e começaram a estudar, mas só permaneceu realmente 2. Eu e meu primo, Alexandre, hoje é professor de matemática. Ele era um pouquinho mais velho do que eu, ele ingressou na universidade antes. E ele falava em pagar a disciplina, eu pensava que era pagar com dinheiro, sabe? Eu pensava, como é que ele consegue ter dinheiro para pagar as cadeiras? Pagar as cadeiras, eu não consigo entender. Só que pagar era passar, era conseguir uma nota que tinha lá estimada, né? E eu não conseguia entender. Quando eu comecei a entender que pagar era conseguir aquela meta, aqui eu vou. Agora aqui eu vou. Às vezes muitos desistiram por causa disso. Não sabia. Não tinha orientação. Isso, não tinha orientação. Não sabia chegar na universidade. E hoje ele é professor de matemática. Tá vendo? Professor de matemática.
Na parte da educação, ainda incluindo, só que saindo das dificuldades para os dias de hoje, como o Eli já adiantou, Dário, o que é que você acha que hoje os jovens, os adolescentes, com a facilidade que eles têm hoje, o que é que você aconselha para quem realmente tem interesse, até mesmo para alguém que está ali, não quer nada com nada, mas às vezes um incentivo de um professor, pode ser que ele mude de ideia. O que é que você acha o que chamaria mais os alunos hoje para as universidades? Olha, hoje em dia, isso é uma coisa bem complexa. Temos os IEFs, né? Isso. Que já é uma coisa que no meu tempo não existia. Né? Temos essas orientações de professor, eu mesmo oriento. Hoje o professor orienta o aluno. E no estado mesmo tem uma preparação para fazer o Enem. Isso, né? No tempo que eu entrei na faculdade, eu participava de geografia, eram 40 vagas para amanhã, 40 para a noite. Acabou. Eu entrei para filosofia, era 40 de manhã, 40 à noite. Acabou. Que eu colei grau em 2003, em 2003 eu passei no vestibular eu colei grau em geografia e no mesmo ano eu passei no vestibular para filosofia. Tá? E hoje é muito fácil as coisas, gente. Eu não consigo entender às vezes o quanto essas pessoas estão perdendo. A falta de interesse, de motivação, eu não sei explicar. Eu não sei se é um tempo que veio muito fácil, porque eu falo muito com os meninos, que a gente fica às vezes batendo papo na esquina à noite. A gente que está na idade da gente, a gente foi muito feliz, porque a gente pegou o tempo ruim, o atraso, a gente pegou a transição e a gente está vendo o moderno. A gente pegou o final de um século e início de outro. Então a gente passou por 3 coisas na vida. Isso. O atraso, que vocês sabem o que eu estou falando, do atraso que era, a transição e a modernidade. E essas pessoas que estão vindo agora, essa modernidade. Isso. E não estão aproveitando, parece que não estão conseguindo entender. É como certo? se não As visse oportunidades. a dificuldade de trás para usar como exemplo para hoje. Talvez por ter vivenciado a dificuldade, não saiba aproveitar as oportunidades que estão tendo. Isso, eu acho assim que hoje está tudo tão a favor da educação que parece para eles isso não importa mais, né? Tipo, fica de lado. Se bem que tem alguns poucos que estão entendendo e estão se dando bem. Isso. Tem uma galera aí que está indo longe. As que estão aproveitando, né? A tecnologia. Alguns estão enxergando o momento, as oportunidades, e tem um pessoal que está se dando bem. Pena, né? É isso. Pena não, lamentável, porque pena é uma palavra meio. Lamentável que boa parte não está vendo dessa forma e está desperdiçando. Exatamente. Mais alguma pergunta em relação à educação? Então, como eu ia dizendo, o Dário ele ainda é envolvido ali com o GPEA, que é como se fosse uma associação, ou não? Não oficial. O GPEA, né, é um grupo que a gente criou, principalmente cabeçado por mim no Silvânia, porque assim, eu sempre, quando eu estudava, nas minhas dificuldades, eu prometia para mim mesmo que se um dia eu conseguisse meus objetivos, eu queria fazer alguma coisa a mais para a educação. Assim, eu acho muito pouco, eu respeito os demais que não vivem dessa forma, você só fazer aquele trabalho que é obrigado. E eu tentei outras coisas, mas não deram muito certo, não tive muito apoio. Em 2010, quando eu vim para cá, eu vim um pouco desiludido com algumas situações, desfazer o mais. Aí eu tinha coordenado lá uma Olimpíada, por acaso, assim, jogado, faz aí que a gente precisa de alguém, que foi a Olimpíada de Astronomia Nacional. Só que foi assim, só para ter um representante, eu não consegui fazer um bom trabalho. Eu estava saindo para cá, eu era solidário, eu estava vindo para cá, foi mesmo tempo de encerrar. Aí, assim, as coisas, né, acontecem de uma forma que a gente, às vezes, demora a entender. Quis o destino colocar na minha vida profissional o Lucivânia. Que vocês sabem o que eu estou falando, né? Sim. E é uma pessoa que gosta de ajudar Lucivânia é incrível, é uma pessoa difícil de se definir. Né? Ela é muito dinâmica, ela gosta de colaborar. Está sempre presente, né, quando precisa. Aí em 2018, foi 19, né?
me veio a ideia de trazer essa Olimpíada para essa escola, que já tinha acontecido antes, bem antes, já tinha tido uma edição aqui, eu nem sabia. E enquanto Lucivânia, voluntária, com os mesmos pensamentos que eu tinha naquele momento, certo? Uma pessoa que tem uma história também bem de dificuldade, né? Isso. Como ela fala, a gente tem cicatriz dentro da gente, nós temos feridas de não ter tido o que tem hoje, e a gente, para aliviar essas feridas, a gente faz isso esses alunos, é uma forma de compensar o que a gente não teve. Isso. E a partir daí a gente tem um trabalho bem interessante desse grupo, né? Inclusive você faz parte, né? Isso. E Denis pode fazer parte também. Isso. Certo? É um grupo, ele é independente, a gente não vive com prefeitura, com escolas, com ninguém. Começou tipo um hobby, certo? Só que aconteceu muita coisa interessante, a gente não pensou em acontecer o que aconteceu diante desse grupo. Somos associados às associações de astronomia do Brasil, aí que tem referência, tipo a UBA, que é a União Brasileira de Astronomia, a da Paraíba, certo? A Liga Norte-Nordeste, e temos um calendário anual completo, certo? De atividades, que começa com a preparação das escolas para a UBA e a UBA Fogo, né? Que é a Olimpíada de Foguetes, onde a gente hoje tem a escola de Cupati, já demos uma força para São Vicente, tem uma menina de Itabaiana também que está com a gente, tem o Rita Sampaio, tem o Enedina, o Matilde, né? Então a gente dá suporte a tudo isso. Então já é bem visto, a gente já é bem notado. Inclusive a gente tem o Caça Asteroide mesmo, é um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, em convênio com a NASA. E a gente participa de campanhas, a gente já tem selo ouro no nosso grupo, premiações que fomos receber em Brasília já. Temos vários trabalhos aí, temos um artigo que foi publicado numa revista internacional, ou seja, a gente chegou a um nível que a gente não acreditava. A gente começou de um hobby, de um passatempo, como assim né? Porque somos ocupados, temos nossas obrigações, e lá é uma coisa que é um pouco secundária, mas a gente chegou a um nível que às vezes eu paro assim, meu Deus, é verdade, isso está acontecendo mesmo. Inclusive, Dário, teve o lançamento de foguetes que vocês participaram, representando a Paraíba no Rio de Janeiro. Como foi essa experiência? Isso, essa era a Mobifog, que tem a UBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é a prova escrita, né? Volta para questões astronômicas. E tem a Mobifog, que hoje é a UBAFOG, uma mudança, que são lançamentos de foguetes, né? Tem nível 1, 2, 3 e 4. E juntamente com o Silvânia a gente trabalha com nível 1, com nível 2, com 3 e com 4. Né? Um ajuda o outro nas escolas. E o nível 3, o 4 também, você tem a possibilidade de ser convidado a participar da Jornada Nacional. Lucivânia foi com o 4, pelo Matilde, e ela foi comigo pelo Santa Ana, onde tinha um aluno do Santa Ana e tinha um aluno de Pedra Lavrada, que ele fez a prova aqui pela escola. Ele é matriculado na rede de ensino municipal e está direito de fazer, mesmo sendo de lá. E nós fomos convidados a participar lá em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Aí o município nos ofertou essa oportunidade. Certo? Era meu sonho. Eu acompanhei pelo Instagram de vocês. Era meu sonho participar dessa jornada nacional. Aí fomos, né? Fantástico, incrível. Só sabe quem vai. Não sei. Indescritível, certo? Quantos alunos vocês levaram para... 2. Pode levar até 9, mas assim, como foi uma experiência, primeira vez, levamos 2. Lá a estrutura, certo? As palestras, a experiência que a gente trouxe. Vocês não têm ideia o quanto a gente trouxe experiência. E lá, assim, é muito puxado, é muito trabalho. Você confecciona vários tipos de foguetes, lança, e tem um lançamento oficial, né? E lá, tanto Lucivânia com Matilde, como Lucivânia comigo, né? Coordenando esses alunos, ela foi ela coordenando, né? Não é ela que foi... Eu sei. Ela coordenando, ela foi vice-campeã lá, nível 4, e quando foi comigo nós fomos vice-campeão nível
3. Coisa E detalhes, não conseguimos o título por conta de 6 metros e 30 centímetros. Ou seja, o vice-campeão estava ali na quadra dos Sim, principais, né? sim. Então foi muito gratificante e assim, trouxemos um bom material, eles doaram pela participação do material para as próximas, certo? E a experiência, assim, eu acho que a minha vida profissional quanto a isso, eu estou desde 2018, ou 2019, não consigo lembrar bem, a minha experiência nessa Olimpíada, ela se divide em 2 partes. O antes do TI e o depois. Né? E aí a gente vai utilizar essa experiência, esse material, na intenção de melhorar, certo? Estamos tendo um apoio bem considerável por parte do município, da direção das escolas, certo? Ampliamos porque hoje estamos indo para o Rita Sampaio, né? Ano passado entrou a Enedina, e assim, acreditamos que será bem interessante que esse ano possamos, né, ter mais medalhas, porque a gente tem aqui na escola, eu não sei nem quantas medalhas, mas acho que passa de 30 já com esses 5 anos. Ouro, prata, bronze, certo? E você tem uma ideia, essa Olimpíada é realizada por escolas públicas e escolas privadas. E o ano passado, mais de 2,5 milhões de alunos participaram. E eles mostrando a porcentagem de pessoas que conseguiram medalhas, menos de 2% dos participantes conseguiram medalhas. E aqui nós tínhamos 4 medalhas e Cubati tínhamos 2. Coisa boa. Então você está no topo ali da astronomia nacional. Né? É isso aí. E assim, às vezes fica assim, meu Deus do céu. É porque as pessoas também às vezes nem dão assim, atenção para. É um foguete, garrafa pet, é uma besteira, né? Isso. Mas nós somos, Pedra Nova Prata, vice-campeão brasileiro 2 vezes. No nível 4 e no nível 3. Pois é. Né? É muita coisa, cara. Com certeza. E sem contar assim que as escolas top, com estrutura gigantesca e tal, e a gente está aqui ralando na dificuldade, né? Sim. Na fé e na coragem, chegar a um ponto desse. Isso. Daí muitos alunos, devido a esse sucesso, já procuraram para participar também? Olha, quando a gente começou, é aquele negócio, a gente tentava vender o peixe, mas não era muito acreditado e tal, né? Aí primeiro ano foi a medalha de bronze, já houve aquele impacto. E eu não sei nem te dizer quantos alunos vão participar com a gente coordenando esse ano. Ano passado, eu acredito que chegou a faixa de 300 alunos, os 4 níveis. Entendeu? E já está ficando pesado para a gente, sabe? Já está ficando pesado, mas assim, como eu conversei com o pessoal, e a gente teve um apoio mais esse ano. Sabe? A gente teve um apoio mais, uma logística, mais tempo para trabalhar. Ou seja, vai reconhecendo, né? Vai vir interessante, né? E é algo a mais, é isso que eu digo na educação, assim, eu não me empreendo muito, eu acho muito pouco, muito pouco é contraditório, mas eu acho pouco você só dar aquela aula, pronto, carga horária completou, vai embora. E eu gosto, eu tenho uma garagem lá em casa que parece uma amontoada de lixo, sabe? Eu vou lá, faço, desmancho, monto de novo, vou no sítio, lanço, volto, aí troco uma aleta, o tamanho, outro tipo de garrafa, desmonto uma base, monto, é meu passatempo preferido. Faz vários experimentos. Vários. Você vê o quanto evoluímos do início para cá. Com certeza. Sabe? E assim, ciência é peso. Cara, não é uma besteira. Se eu chegar aqui e cortar uma garrafa e montar uma base, você vê, mas aí, as medidas têm que ser corretas. Aí você vai para matemática, ângulo de 45 graus. Aí você trabalha material reciclado, quem trabalha muita coisa reciclável. Aí centro de pressão do foguete, trajetória, aerodinâmica, tudo isso inclui no foguetinho daquilo. Né? E assim, a gente manda o aluno construir. A gente dá o apoio, mas quem constrói são eles. Não é aquele negócio de fazer e pega lá, nossa, não. Eles que fazem, que tem nosso apoio, tem. Né? A gente está sempre ali presente para ajudar, mas eles que constroem os fogueteiros. Então, os lançamentos, as medalhas, as conquistas são mérito deles.
a gente só orienta. Sim. Como é assim que eu acho que é para ser, né? É, verdade. A educação é isso, é você ensinar a fazer, não você fazer e entregar feito, né? Isso. Outra coisa, vocês foram a Brasília receber Foi. medalhas, Isso. não foi? Brasília nós fomos para o Rio em outubro, no final de outubro, chegamos dia 1º de novembro, e dia 9, salvo engano, de novembro, fomos a Brasília receber a premiação do Caça Asteroide. Ele é um programa do Ministério da Ciência, juntamente com a NASA, onde eles não conseguem monitorar todo o espaço, Sim. certo? Ao mesmo tempo. Então eles pegam imagens via satélite e as pessoas que se interessam por esse programa, né, Sim. que participam, recebem essas imagens para serem analisadas em computadores. Então eles pegam lá o dia, a hora, captam as imagens, mandam os pacotes, que chamam de pacotes. Cada pacote tem 24 imagens. E lá existe uma técnica para a gente detectar se é um asteroide que estava naquele momento ali ou não. Aí, né, existem várias coisas parecidas, é meio confuso. Não é tão fácil não. E a gente tem, o GPEA tem vários asteroides em estudo detectados, possíveis asteroides, né? Sim. Eu não lembro a quantidade exata, porque eu sou muito ruim de números. A Lucivânia, essa parte ela sabe muito bem, essa parte da Lucivânia. Lucivânia é a pessoa que domina os vários campos da ciência, ela é muito dinâmica. No popular ela manja, né? E temos um aí em fase preliminar, onde só falta uma etapa. Isso após 5 anos, se não me engano. Então, possivelmente, a gente pode ter a felicidade de ter um asteroide encontrado por nós. E aí a gente vai denominar esse asteroide. Estamos no aguardo. Esse ano, acho que ele já é divulgado oficialmente se ele foi realmente se ele é um asteroide ou não. Mas estamos na última fase de análise. Certo. E o gosto pela astronomia? Dário já tinha isso em mente antes, mesmo de conhecer Lucivânia, ou começou? Sim, desde moleque. A questão da zona rural não tinha energia naquela época, né? Sim. Então a gente, molequinho, ia olhar o céu à noite. E aí ver, né, as movimentações, tinha os meteoros que passam arriscando, né? Sim. No espaço. E meus pais falavam que era estrela cadente, que a gente fazia 3 pedidos e se dormisse a noite todinha com a mão fechada, conseguia. Aí eu lá ia dormir com a mão fechada, né? Até quando dava. Né? Aquelas questões de mito, né? Essas histórias tradicionais que também eu dou bom valor, né? Verdade. E assim eu fui sempre curioso pelo espaço. Eu tenho assim uma coisa muito pelo além. Com certeza. E aí eu fui me aprofundando, aí veio essa Olimpíada, né? Que foi só me aprofundando mais. Aí eu fui conseguindo também uns alunos muito bons. Tem um pessoal aí que está com a gente no GPE. Tem uma turma boa. Bom, né? Muito boa. É bom quando tem gente interessada, Nós né? temos umas pessoas aí. Focado. Aí conheci Lucivânia, e Lucivânia é aquela pessoa que tudo vai dar certo, né? Sim. Às vezes a gente tá numa dificuldade, só Deus sabe, tudo dando errado. Não, mas vai dar certo. Não, mas vai dar certo. E acaba dando. E aí eu fui só me motivando, sabe? Eu assisto muito vídeo, assim, procuro muito saber, me atualizar. É um mundo fantástico. Pois é. É um mundo fantástico. Pronto, então essa parte da astronomia a gente já pode fechar nelas. Então, só para finalizar assim, Da astronomia? Igual a Lucivana mesmo falou, todas as pessoas que estão ali no grupo da astronomia, são membros, eles têm suas importâncias. Sim. Por exemplo, ninguém sabe, mas eu fico lá tirando fotos, cobertura, sempre que o Lucivana Sim. me chama, eu tô lá dentro. Eu já participei. Não né? tem como ir pra fora, É porque, na verdade, a gente não tem nada ali que seja primário. Ali é uma coisa secundária. É como eu falei, ali começou de um hobby. Né? E as pessoas, quase todas as pessoas que estão ali, têm alguma coisa principal a fazer. Aí acaba se envolvendo, mas não pode se envolver muito, né? Isso. Tem umas coisas fantásticas. A gente participa da Noite Internacional da Observação da Lua, a gente participa de um programa que é voltado para poluição luminosa, onde a gente detecta o grau de poluição de algumas áreas e envia para o pessoal da NASA. Uhum. Né?
E ela faz aqui às vezes, simultaneamente eu faço em Solidário. Eu faço lá no sítio, e é porque já tem energia, já está bem diferente do que era. Faço e vou para a cidade, onde eu moro. Eu morei 30 anos no sítio, né? Mas vou para a cidade, mas sempre eu estou pelo sítio, né? Sempre eu estou. Aí eu faço no sítio e vou para a cidade, porque dá o quê? 7 minutos, 10 minutos no máximo. Aí eu faço em Solidário, dá diferença. 6 quilômetros dá diferença da poluição luminosa da cidade maior do que, entendeu? Sim. Inclusive diz que se você chegar aqui, diz que é um dos melhores pontos. Vai ter o portal, né? Eu até falei com o senhor, né? A gente não sabe como é que vai ser esse portal, mas... Juazeiro vai ter um laboratório aí da astronomia. Né? Primeira. Mas eu acho que já veio o especialista para analisar. E eu Ou acho seja, que as coisas estão. Já As coisas estão aos poucos assim, tendo mais a modernidade, né? veio um grupo de estudo da Universidade de Campina Grande. Sossego é ótimo para observação. Então, Dário, para quem está na escuta e gosta também de astronomia e deseja fazer parte do GPEA, qual o convite que Dário tem para essas pessoas? Olha, o GPEA sempre eu falo assim, quando começou eu e Lucivânia, e as pessoas até associam que é da gente, né? Só que não é, né? A gente Muitas pessoas não a conhecem. gente encabeça hoje em dia porque tem que ter alguém que tome, né, essa frente, como se diz, né? E também a gente tem assim uma certa preocupação porque um dia eu e Lucivânia não vai estar mais no GPEA, né? Tem que ter alguém para. A gente vai dar chegar à continuidade. idade, a gente vai mudar para outro plano, a gente vai talvez cansar, Sim. entendeu? Tem que ter outra pessoa. E a gente tá apostando muito nessas pessoas novas. E a gente tem que gerar, pronto, o pai de Lucivânia faz parte do GPEA, Sim. entendeu? Da minha. Já é bem mais senhor, assim, em relação, Isso. entendeu? Não é que ele seja um cara velho, digo assim, em relação aos demais. A gente tem crianças que estão no GPEA. Então é um pouco muito diversificado, né? Sim. Então, assim, quem tiver interesse realmente nos procure, que a gente está acolhendo. Então, pessoal, quem tiver interesse aí, é só procurar Dário, até Denis. Também tem o Instagram. Tem o Instagram também. Instagram vai estar deixando. A gente deixa o Instagram. Nós temos Instagram, Facebook, temos o grupo no WhatsApp, que é para as pessoas que realmente estão mais ativos, né? E assim, a gente quer que o pessoal realmente aprenda as coisas mesmo, que se empolgue, certo? Que o objetivo da gente é isso mesmo, que incentivar essas pessoas, chamar a atenção. Ó, você chega em sala de aula hoje e pergunta, quem conhece o Cruzeiro do Sul aqui? A molecada, as Três Marias. Quem aqui tira um momento assim à noite para olhar para o céu, observar? Não. Aí tem aqueles ali no meio, aí você já fica, ó, no universo de 30 alunos tem 2, 3 nas turmas. Ou seja, perdeu-se a cultura, sabe? Porque se prende às telas, é o videogame, a TV, é o celular, entendeu? E o natural tá aí, ó. E a gente não tá nem Se importando. sabe nem que existe muitas vezes. Verdade. Então tá feito aí o convite, pessoal. Vocês têm interesse aí pela astronomia, que gosta, conheça aí o trabalho, tá o Instagram aí na descrição. Pode falar. Tem um cara que é Vitor Fontes. Vitor Emanuel. Eu descobri Vitor em Cubati. Mesmo no tempo da pandemia, eu tinha visto Vitor umas 2 vezes, aí tinha dado a turma dele e vendi o peixe sobre as Olimpíadas, o Vitor se empolgou, montei um grupo de WhatsApp. As Olimpíadas iam ser em maio, o lançamento foi em novembro. Eu sempre naquele negócio, não sei quando, não sabia, aquela decisão, e foi o desistindo e Vitor foi um dos teimosos que ficou. Foi, né? E quando a gente foi lançar os foguetes, eu não lembrava de Vitor, eu tinha visto 2 vezes em aula, e a gente foi de máscara. E eu continuei sem conhecer Vitor, sem lembrar Vitor, quem é Vitor mesmo. Né? E Vitor está com a gente hoje, Vitor está no IF, Vitor está com a gente, Vitor ganhou medalhas em foguetes, na prova, prata, ouro, bronze, fez outras Olimpíadas aí, científicas. Ele está, hoje Vitor está colecionando medalhas. Ele teve aqui, não? Teve. E o bom de vida é que ele tem assim uma gratidão pela gente, sabe? Parece que ele assim, eu estou evoluindo, mas eu quero ficar com vocês até quando der. E Vitor nos ajuda muito. E Vitor disse que não tem curiosidade por astronomia. Tá bem. Eu que despertei. Né?
Coisa boa. E isso que gratifica, né? Quando ele fala com isso, eu certeza. vou, rapaz, né? Porque o objetivo é esse mesmo, né? Sim. Entendeu? O objetivo é esse mesmo. Então, está feito o convite ao pessoal que interessa, que gosta de entrar no estudo. Só procurar a gente aí, tá, gente? Sim. Agora vamos para o tema cultura. Cultura. Inclusive, a gente acha que cultura a astronomia faz parte da cultura. Sim, a gente na pandemia fez um curso online com o pessoal do GPA sobre astronomia indígena. Fantástico. O quanto ele associa a vida dele, o ciclo, né? Enfim, a vida do indígena, assim, ela depende muito da astronomia, da crendice. Inclusive tem um vídeo meu que está compartilhado no meu Instagram com um do GPA, que foi Lucivânia, que foi a autora das imagens e do texto. Só fiz A na Pedra de Retuba, né? Existe estudos que É, é um artefato sim. arqueológico, né? É. Não, esqueci a palavra agora. Não existe a palavra, não lembro não. Sim, lá até lá da área. Lucivânia é que eles enrolam essa palavra bonitinha. Mas há esses estudos aí que mostram que é, né? Isso. Entendeu? O que é que você acha da nossa cultura local? Deveria ter mais uma certa olhada, porque a gente tem um monte de lugares aqui na região da gente a serem visitados que são deixados de lado. A gente conhece a Pedra do Sino, né, Elias? Exatamente. Que Tem a pedra do Sim, tem a pedra do. aqui na Baixa Verde, aqui que a gente foi visitar lá em Adriana, tem uma. E tem aqui um lugar muito bonito chamado Pedra do Mocó, que é muito bonito, né, Elias? Inclusive lá tem algumas escrituras que a gente não sabe dizer. Infelizmente a gente não valoriza o que é nosso, né? Sim. Pronto. Eu não sou daqui, mas eu conheço um lugar fantástico, que é Sim. Lavrado, Serra das Flechas. Isso. Vocês conhecem? Conheço. Pronto. Mas aqui mesmo os alunos pouquíssimo conhecem. Entendeu? Ou seja, a gente valoriza muito Eu acho que os alunos muitos não conhecem nem o significado da pedra. Sim. A Pedra da Retumba o pessoal não conhece. A Serra das Flechas, que é um local fantástico, aí você trabalha geografia, trabalha história. Isso. Né? Trabalha cultura, quantas coisas são trabalhadas se você for explorar ali, quantas disciplinas envolvem. Mas aí a gente, nada contra você se liga em Souza, o Padre Dinossauro, Itacoatiazingá, certo? Sim. E, como eu falei antes, nada contra, eu conheço os dois locais, enfim. Só que às vezes tem aqui tão próximo e a gente, entendeu? Deixa pra lá, não é interessante. A gente observa as coisas como é. Eu e Elias, a gente visitou o Juazeiro do Norte, né, Elias? A gente veio lá a importância que eles dão à cultura local e os pontos turísticos, né? Que lá, realmente lá o pessoal valoriza mesmo. Quando você é valorizado, aí gera renda para o município. Isso. Porque vai trazer pessoas de fora. Essa Pedra de Retuba, se ela for trabalhar, né, é um ponto turístico aí. Com certeza. Então, tem relatos aí, ninguém melhor que o Ian, que Lucivânia. Sim. Eu não tenho muita experiência não, mas eu vejo assim, tipo, se fosse trabalhado isso na escola, né, se os professores voltarem, igual o GPA. Sim. O GPA hoje ele se torna mundial, né? A gente alcança a nível. É verdade. Aí muitas das vezes os alunos hoje do município não conhecem por que o nome Pedra Lavrada, não conhece A origem, né, do a nome. origem, não conhece a Serra das Flechas. E não tem como levar para fora. Por exemplo, quando o aluno vai para a universidade, ele vai estudar outra coisa de outro município, que é mais interessante, porque não conhece a história do município e não consegue levar dele. É porque infelizmente a gente acaba negando nossa. Isso. É porque isso aqui não é uma questão só daqui não, sabe? Uhum. É uma questão que de vários outros municípios. A gente não valoriza o que é nosso, deixa pra lá, certo? E acaba valorizando outros fora. Isso. A gente não conheceu o que a gente tem. E não para para pensar porque que aquele outro é valorizado. Isso. Para você ver, eu estudei aqui no município de Pedra Lavrada, eu só fiz até a quarta série
do quinto, que antigamente era a quinta série, Quinta série, que eu ia ser estudante. até o terceiro do ensino médio, eu estudei em Sossego. E eu vim conhecer a pedra em Pedra Lavrada e a Serra das Flechas através de Joaquim Filho, diretor Sim. na época de Sossego, e levou a gente. Isso. Inclusive ele levou a gente para Maturéia, para o Pico do Jabre. Pico do Jabre eu subi 11 vezes. Foi? Eu Fantástico. fui uma vez, convidei esse rapaz para... Fantástico. É muito bonito. Não sei se eu consigo subir ainda. Vou tentar qualquer dia. A gente subiu a pé. A pé. Porque tem muita gente que vai de... Não, você subir a pé. Pegar moto E táxi. ali à noite tem que bomba. Diz que eu imagino. Incrível à noite. Eu imagino. Durante o dia já aquele Isso. espetáculo. Isso. E ali tem uma coisa interessante que a gente mostra para um aluno e você tem que mostrar na prática, você aprende na prática, né? Sim. Pronto. Existe a teoria lá que quanto mais alto for, será mais frio, né? Isso. Porque a terra é aquecida de baixo para cima e vai perdendo calor. Sim. Ali é uma prova. É. Você chega para subir 10 horas, está quente. Quando você chega lá em cima, 11 horas vai estar mais frio que você. Exato. É uma prova disso. Isso. Né? É. Então a teoria e a prática, onde você prova o que você diz a um aluno que ele não vai acreditar, talvez. Com certeza. Sério. Aí lá você prova, aqui ó. É. Tu subiu lá, estava tantos graus, é aqui, está mais frio, não é para estar mais quente. É verdade. Isso. Entendeu? Então, lá tem alguma sugestão em relação a isso? Sobre conhecer mais os pontos turísticos municipais? Olha, assim, eu acho que a gente, vou falar a gente assim que eu, como ensino aqui, né? Sim. Tô tendo minha parcela também de contribuição de culpa, né? Tem que se conscientizar os professores, as questões públicas, né? As Sim. pessoas que gerem como um todo, tem que se conscientizar que devemos investir, mostrar, né? Fazer com que as pessoas daqui conheçam aqui, Isso. né? Isso. As meninas vão levar uma turma aí para Serra das Flechas, sexto ano, né? Né? Ou seja, isso é muito bom, né? Sim. Que esse trabalho seja repetido por mais vezes, né? Que haja esse incentivo, que as pessoas mostrem, aprendem retumba e tantas outras localidades que tem aqui próximo que eu não conheço, mas vocês conhecem, né? Com certeza. Entendeu? Então a gente tem que ter a cultura, ou arrumar essa cultura que a gente não tem, pelo jeito, de começar a conhecer primeiramente o que é nosso. Com certeza. E depois do nosso, aí partir para o além, né? Do nosso. Exatamente. Né? Então isso é um trabalho que tem que começar pela gente. Tem que Verdade. começar pela gente. A gente não tem essa cultura, infelizmente. E quando eu falo aqui, porque a gente está falando daqui, né? Mas aonde eu passei é desse jeito. Certo? Normalmente o pessoal É porque a gente fecha os olhos para o nosso, realmente, e abre para outros, né? E isso está sendo em várias coisas, né? Sim. Várias coisas. Já está acabando as tradições das brincadeiras, né? Isso. A cultura popular, o forró está acabando, está Exatamente. se trazendo coisa demais de fora e plantando e Isso. aceitando. Inclusive a gente fez até uns cortes, eu e Elias, falando disso. Eu assisti algumas coisas assim. Sobre isso. E a gente nem falou tudo, a gente resumiu, porque se a gente for a fundo, né? É bem mais. Quando a gente era moleque, pneu era carro, osso era boi. Isso. Né? Bila, acabou-se, Pois- cavalo de pau, Com certeza. né? Tudo isso foi acabando. Elias. Pois é, então, sobre cultura, tem mais alguma pergunta? Não, assim, e tenho, né? Porque, como eu falei, a gente nunca acaba nessa questão. Porque vai muito além disso que a gente está falando. Muitas coisas, como o Dário mesmo falou aí. Forró está se acabando, que faz parte da nossa cultura. A Semana Santa, que não é mais Semana Santa. Não. Né? Acabou. Então, vamos dizer que hoje só aquele pessoal das antigas mesmo que vem mantendo. E as escolas devem ter um certo cuidado, assim, nós, né? A escola somos nós. De tentar resgatar para esse pessoal novo, tem essa brincadeira aqui, tinha isso, né? Isso. Fazer gincana, assim, promover com isso, com esses temas aí, essas brincadeiras,
que essas pessoas saibam que existiu, né? Pelo menos, Isso. né? Que está se acabando. Inclusive eu e a Elisa, a gente estava até com um projeto do Mamulengo, né? Mamulengo. O antigo teatro de fantoche, né? Fantoche, acabou, né? A gente quer fazer isso justamente para tentar mostrar o que a gente viveu e passar para essa geração que a gente não sabe o que é isso. Eu acho que tirando os celulares lá dentro da escola já foi uma grande evolução. Não, com certeza. Né? Sim. Com certeza, porque não venho dizer, eu mesmo, vou ser bem sincero, teve turmas aqui, turma com 17 alunos, eu lecionando para 5 alunos, porque o restante está no celular. E se você for bater de frente, vai atrito, aborrecimento, vai ter problemas. Certo? Eu fazia vistas grossas, mas que doía dentro de mim. Eu sei, hein? Então hoje eu já vejo que isso foi uma coisa muito positiva. Né? Muito positiva, porque, olha, uma aula do professor não concorda com o celular não. Isso é a realidade. O celular é atrativo, entenda o que eu falava naquele momento, né? Isso. O cara tá mandando mensagem, está batendo papo no Instagram, tá vendo um kawaii da vida aí, no TikTok. Não vai ser minha aula que vai aprender não. O cara dizer, não, eu vou deixar o celular aqui e vou assistir a aula dele. Não vai. Vai não. 4 ou 5 tem essa consciência, a maioria não vai não. É verdade. Sempre tem aquela deslizezinha de pegar o celular e... Isso é. Tem o que chamei, não assisti a aula não, bora pra ali. Sempre um puxa o outro, né? Lá no ensino médio, Daliano tomou muito meu celular. Então, Dário, tem mais alguma coisa a falar sobre a cultura? Olha, se a gente fosse falar, é uma coisa que é tipo infinita, assim. Eu só digo assim, que ao meu ver está acabando o tradicional, né? Nota-se pelos forró de antigamente. As letras das músicas, né? Antigamente tinha o duplo sentido, mas era uma coisa mais disfarçada, né? Hoje é na cara, hoje é pornografia mesmo. Não, hoje tem coisas que a gente tem vergonha de ouvir, sinceramente, né? Sim. E assim, eu acho que cabe a escola em si trabalhar essa cultura tradicional, certo? Mostrar, promover eventos que sejam voltados para essas atividades, porque vai acabar, assim, vai acabar, vai ficar no esquecimento. Vai ser. E hoje também é muito difícil se ver o que se via antigamente, né? Porque antigamente eu lembro que a gente trazia a rapadura para a escola, um negócio que era para mostrar as comidas típicas e tal. Isso. E hoje o máximo que a escola faz, a escola em si, todas. Sim, eu me lembro. É o São João, que é já a dança lá. E descaracterizado. Isso mesmo. Eu me lembro de uma gincana que a gente fez. Música do TikTok. Eu lembro de uma gincana que a gente fez em Sossego, que cada turma era responsável por aquela comida típica. Aquele como se diz, saísse melhor nas comidas, né? Que tinha aquela questão das ideias. As comidas, eram os vitoriosos aí. Era aquilo, todo mundo era. Aí o pessoal se entregava mesmo para aquilo. Aí ali, aquela cultura ali, durou muito tempo em Sossego. Aí hoje, também o diretor na época era Joaquim, eu não sei como é que está hoje, se ainda mantém, mas eu acho difícil porque eu acho que aquilo foi único. E assim, nada contra o moderno não, porque eu também estou na modernidade. Com certeza. Agora a gente não pode esquecer o passado. E justamente, Dário, o moderno está hoje para a gente melhorar, né, o que era difícil, as dificuldades. Só cabe as pessoas tornarem isso, né, mais visível. E outra coisa, eu acho que a inteligência artificial aí veio para acabar com tudo mesmo. Eu não vejo, o pessoal diz, mas vai ajudar em muita coisa. Eu não vejo não. Futuramente a gente não vai mais ter... Vamos ficar refém. Dela. Vamos. Certo. Eu vejo ela mais como um malefício do que benefício. Inclusive tem estudos aí que deixa pra lá, né? Mas vocês sabem qual é a intenção, né? Sim. Nós sabemos. Uma coisa que você copia a voz de outro. Futuramente aquilo pode usar contra você mesmo, e aí? Eu acho que futuramente vai ter robô dando aula que vai professor. Sim. Eu já vi robôs jogando futebol. Pois é. Diga aí, a que nível chegou? Pois é, né?
Não sabendo como vai ser realmente não, mas Será que a gente vai imaginamos, ser, né? será que vai ser como naqueles filmes? A gente vai ser dominado pelas máquinas? E a gente assim que estamos com uma idade assim, já não estamos velhos assim, mas eu fico preocupado assim com o pessoal que está chegando agora, né? Sim, com certeza. A gente não vai ver muita coisa mais não, mas o pessoal que está chegando agora vai ver coisa. Viu? É. Já estão até usando uma técnica aí de ressuscitar quem morre, né? Sim, sim. Diga aí. Então, Dário, ainda na cultura, né? Dário falou aí na estrela cadente e quem tem dado na lá vai ver lá no recado dele, o alienígena. Sim. E Porque na cultura, desculpa te interromper, pronto. Minha mãe sempre disse que a lua é São Jorge, montado num cavalo, com a espada com um dragão. Eu escutei isso também. E eu olhava e eu via. Pior que a gente... Eu tinha certeza. Hoje eu sei que não tem nada a ver. Que são crateras, cadeias de montanhas. A gente trabalha sobre elas. A gente já fez transmissão ao vivo, live mostrando, o pessoal do GPA mostrando, eu mostrando em casa os pontos, os mapas lunares, e as meninas aqui, o pessoal do GPA mostrando na prática, né? Então isso é cultura, né? E a imaginação E da para gente minha mãe ainda é o cavalo. E pronto, acabou. Sim. Né? Ela não vai entender jamais que são rochas, montanhas que estão naquela altura lá, para a visão dela solta, né? E está lá, flutuando. Não vai. Então isso é cultura. Né? E a questão de estrelas que passa e vai trazer chuva, aí chama o carreiro, está seco, né? Não vai chover, porque tá. Tudo isso é a crença popular que eles acreditavam. E vovó, quando passar uma estrela cadente, aí vovó dizia, uma estrela se mudando, né? A gente tem esse costume de dizer, né? Isso, se mudando. Estrela se mudando. Mas Dário acredita que o homem foi à lua com todos os estudos que Dário tem hoje? Eu tenho certeza que não foi. Que não foi. Você vai ouvir isso, ela me mata. Isso é uma dúvida de muito. Ela é ao contrário? Ela tem certeza que foi. Sim. Eu digo isso porque muitas pessoas me perguntam e eles Assim, ao meu ver, assim, naquela época estava tendo a Guerra Fria, né? Sim. Aquele período lá da bipolaridade, né? Estados Unidos e União Soviética, o socialismo e o capitalismo, e tinha uma disputa pelo poder, a hegemonia mundial, né? Sim. Inclusive ali também foi importante que teve essa alavancada para a descoberta do espaço, né? Sim. Então, o homem vai ao espaço pela primeira vez, que é o Galileu, né? Uhum. Não, esqueci, não é Gagarin, esqueci o nome do cara agora. Desculpa aí, mas depois vocês vejam aí com o nome do cara. Vamos botar em pesquisa. Yuri Gagarin, tem essas denominações. Eu chamo Yuri Gagarin. Né? Ele, através da União Soviética, que nem existe mais, né? Ele vai ao espaço. Então aquilo ali foi fantástico naquele momento. Os Estados Unidos, ao meu ver, aproveitou, né? Não, a gente tem que mostrar a superioridade. Então manda o homem à lua. E aí eu não acredito que foi. Ele não voltou mais. Aquela bandeira lá em solo lunar, tremulando, ao que se sabe, a lua não tem oxigênio, não ia ter vento para tremular a bandeira, né? E outras coisas. Mas isso é opinião minha, me perdoe, Lucivânia e os demais que foram. É porque ela tem certeza. Não, mas o bom não é isso, essa discussão, né? As pessoas têm certeza que ele foi, eu não acredito que ele tenha ido, entendeu? Mas isso é uma opinião minha, não tenho as suas conclusões. Tem muita gente que acredita que a NASA faz como se fosse uma simulação. Tem os astronautas agora que voltaram da Lua, ficaram, se não me engano, foi 9 meses. 9 meses lá. E fizeram lá eles chegando na Terra. E muita gente acredita que é tudo ensinação da NASA. Existem essas controvérsias, né? Entendeu? Agora, Aí, assim, eu acho que naquele momento foi só uma questão de mostrar a superioridade. É uma coisa minha, né? Pensamento meu que eu, assim, não falo para influenciar ninguém a achar que eu estou correto. Eu estou expondo uma opinião minha, pessoal, nesse caso. Sim. Né? em relação a ter vida fora da Terra. Aqui? A ter vida fora da Terra. Sim, eu acredito, porque a Terra é muito pequena em relação ao universo. Né? A Terra é grande para nós. Também. A Terra é grande para nós, né? Sim.
mas em relação ao universo, vocês sabem o que eu estou falando, né? Mas será que são Então, seres humanos? Aí Da porque gente? são nós. E como a gente está tentando observar outros planetas, pode ter alguém mais inteligente que a gente observando a gente. É isso mesmo. Ou até aqui infiltrado com a gente. Sim. Entendeu? Mas será que existe seres humanos ou as outras vidas no ver? Esses seres eu não, na minha mente assim eu não consigo. Se é mais evoluído do que a gente. Eu fico assim a pensar, talvez tenha uma sociedade mais evoluída que nós, né? Sim. Entendeu? Agora assim, eu acho assim, por que só nós? No universo desse tamanho, né? Por que só nós? E se a gente tá dando aquela espiadinha nos outros, pode ter alguém tá dando aquela espiadinha na gente. Espiadinha no jeito de falar mesmo, gente. Sim. Foi certo? Então, é isso aí que eu acho, né? Eu acredito. Então não dá acredito em virtual. Acredito. Acredito. Eu tenho um relato que o cara tem até pessoa que a gente já entrevistou que estão aí com Sim. e falou que já presenciou. Teve um cunhado também que falou que Meu irmão Muitos também. relatos. Meu irmão também. E você que dá assim, em turma de ética, turmas mais adultas, você escuta muito relato. Quando você puxa esse assunto, são muitas histórias, né? E tem pessoas que contam assim até por passar o tempo. E tem pessoas que não gostam de mentira, como nós chamamos, né? Sim. Tem pessoas que realmente são pessoas que você vê que é séria, que conta relato porque realmente presenciou alguma coisa parecida. Isso. E eu fico a pensar assim, o que a gente enquanto humanos, manda aí para outros planetas aí, investigando as sondas, ondas espaciais, né? Satélites. Por que alguém não manda para cá também? Porque só nós. Sim. Essa exclusividade não me... também você sabe se naquela vida tem mais no universo. Com certeza. É tanto que se você for direitinho, nos últimos anos, porque foram encontrados aí de planetas no universo, né? Pois esses planetas que estão fora do sistema solar. Sim. Né? E eu não acredito que tenha se encontrado tudo não. Viu? Tem muita coisa aí para se descobrir ainda. Sim. Muitas coisas. Então, Denis, tem mais alguma pergunta? Tem. Sobre projetos pessoais para o futuro, Dário, tem alguns em relação a professor, a projetos de astronomia, até mesmo coisas que você, quando parar de ensinar, o que pretende fazer? Olha, assim, eu sou um cara meio que realizado, sabe? Dizer que sou realizado, não, porque o ser humano sempre quer alguma coisa a mais. Isso. Eu desafiei minha própria existência, assim, a dificuldade, sabe? Sim. Hoje eu tenho meus 2 empregos, 2 concursos, né? Trabalho pouco, eu não acho que eu trabalho muito, eu acho que eu ganho bem, porque eu tive quase nada na verdade, né? Sim. Eu sou realizado. Tem esses projetos extras que eu amo esses projetos, esses foguetes, vocês não têm noção. O GPEA, essas Olimpíadas, para mim, o quanto eu me sinto feliz, certo? Então eu peço a Deus saúde e paz para continuar. Não sei se vai surgir de repente uma ideia nova, né? Sim, sempre a gente acha que não vem, né? Porque, tipo, quando a gente começou essa Olimpíada, a gente pensou só em movimentar a escola internamente, né? Chegamos a hoje estar participando de ter medalhas a nível nacional, várias, participar. Quer dizer, Dário nunca imaginou esse crescimento, não, né? E o reconhecimento de hoje. Eu não comecei pensando nisso não, né? O GPEA era um hobby, um passatempo. As proporções que esse grupo chegou já, entendeu? Então dizer que tá bom, eu não tenho mais pensamento de coisas novas, é perigoso falar isso, né? Sim. De repente vai despertar alguma coisa e eu vou embora. É verdade. E aí eu já estou ficando com uma certa idade, estou com 47 anos já, né? Sim. 25 de sala de aula, mas assim, se eu tiver saúde, quando eu me aposentar, eu quero fazer alguma coisa para a educação de forma voluntária. Sim. Não sei, eu botar um clubezinho de astronomia na Solidária, talvez, para ensinar essa molecada a fazer. Se fizer, a gente vai visitar, né, Luiz? Fazer alguma coisa
pessoal da rua mesmo, aquele que fica ali Sim. batendo bola ali, coisa e tal, passando o tempo. Eu, assim, eu acho que deixar de ver só quando eu for para outro plano. Mas enquanto eu puder, enquanto eu tiver saúde, tiver por aqui, eu estou fazendo alguma coisa. Porque eu me acostumei, sabe? Sei. Eu não me vejo parando assim, não me vejo não. Sim. Não me vejo. E tu, Elias, tem mais alguma coisa a perguntar? Então, Dário, o tema é livre. Se você quiser acrescentar alguma coisa, você pode. O espaço é seu aí. É um tema livre, hein? É. Aí você vai dizer o que você acha que deixou de dizer, que esqueceu, Certo. certo? Tá bom. Mais ou menos eu acho que eu segui a sequência, né? Sim. E assim, claro, se eu for falar sobre esse assunto, dias e dias Com certeza. não é suficiente, né? É. Ou não são suficientes para isso. Mas é isso que eu falei para vocês. Eu sou uma pessoa que tive uma infância complicada, sabe? Mas porém, hoje eu vejo que foi boa. Meus pais, eles não têm um conhecimento acadêmico assim tão... eles sabem o básico, né? Mas sempre criou, lá em casa somos dois, eu e minha irmã. A minha irmã é uma pessoa fantástica, sabe? Mas ela é professora também? Não, ela não seguiu muito isso não. Vive em casa com meus pais. Entendi. E ela toma conta deles lá, que administra as coisas por lá. Sei. E assim, nos gera educação, nos gera honestidade, sabe? Nos incentivaram a estudar. E eu sou muito grato, sabe? Muito grato mesmo. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Que bom. Sabe? Sou uma pessoa feliz. Eu vejo assim, às vezes, colegas reclamando que ganha pouco, que não sei o que, não sei. Eu sou realizado. Assim, eu acho que falta hoje em dia é a questão do reconhecimento e do respeito, né? Sim, sim. Ou seja, o aluno respeita o professor, a falta de interesse me incomoda muito, né? Sim. Tudo porque eu sei o que eu passei e para chegar até aqui vejo pessoas com oportunidades não estão aproveitando, né? Isso é preocupante. Isso é a parte que eu não gosto, essa parte dos interesses, enfim. Mas eu sou muito feliz com a educação, muito feliz mesmo. E sempre falo, se quando eu for para outro plano, se eu voltar, eu quero ser professor de novo. Quer ser professor de novo. Quero ser professor de novo. Então, Elias, tem alguma coisa aí para... Tem os agradecimentos agora, né? Então, pessoal, só para reforçar aí mais uma vez, quem tiver interesse pela astronomia e deseja fazer parte do grupo, é só procurar a gente e a gente vai ficar os arrobas. Isso, Aqui, nas descrições. nas descrições. E é isso, né, Denis? Isso. Agradecer a Dária, né, pela paciência também, né? E dizer que não foi fácil a gente marcar essa entrevista, porque a gente já tinha marcado, né, Dária? Mas teve uns... Porque a gente combinou, foi mesmo no tempo que a gente se organizando para ir para o Rio. Foi. E final de ano e... Foi. Inclusive tem o dia era hoje. Inclusive tem um com o Luciano até hoje para ser gravado. Não, ele já gravou. Eita, Luciano, esqueci. Tem com Gerailson. Gerailson. Né? Tem Gerailson e Neto também. Alcinetes também gostaria de conversar com a gente. Ela já... Gerailson e Neto, todos figuras. Dário, tem alguma coisa para falar mais? Olha, eu tenho muito que agradecer. Me agradecer de verdade, sabe? Vocês são dois caras que eu gosto muito. Admiro Obrigado. vocês, sabe? Digo mesmo também. Você foi meu aluno e a gente se conheceu. Foi. Extra escola, né? Entendeu? E pessoas que admiro vocês assim por desafiar também, sabe? Por a vida. Sabe? Vocês são pessoas assim, tipo. Parece que os atropelhos vão incentivando, né? Isso, com certeza. Isso mesmo que vocês praticam hoje aqui, esse podcast, né? Sim. Entendeu? Eu admiro muito ter essa criatividade, essa coragem. Eu sei que falta apoio muitas vezes, talvez não seja valorizado como deveriam ser, mas estão aqui. Vocês gostam disso? Gostam? Gostamos. É isso que vale você mais, você fazer o que você gosta, né? Desde que não prejudique ninguém. Com certeza. Né?
E assim, eu tava meio que inquieto de tanto marcar, eu tava ficando com vergonha, sabe? Eu tava ficando com vergonha, mas... Ia chegar a hora certa, né? E assim, eu me senti muito à vontade aqui com vocês, né? E desejo a vocês que cresçam na vida, que continuem fazendo o que gostam, né? Sim. E que Deus abençoe vocês todos. A gente agradece, né, Elias? Quando eu vim para Cumaru, eu passei no concurso, aí era distante, eu não tinha transporte naquele tempo, era meio complicado. Eu vim passar 6 meses, eu entrei em junho, né? Eu vou passar 6 meses aqui, vou estudar para um local mais perto e quando eu passei no outro concurso eu saí de lá. Estou aqui há 15 anos parece a fazer. 15 anos vai fazer, sabe? E daqui só para me aposentar. Ou seja, eu gosto demais daqui de vocês. É bom, né? E é a região da gente. Me sinto muito bem, né? Muito bem. Então, pessoal, é isso. A gente agradece também a Dário por ter nos concedido a entrevista. Gostaria de dizer também que a gente tem entrevista com o Fabiano na próxima semana, acredito que é na quarta-feira, secretário de Agricultura do município da Lavra. Gostaria de agradecer também e dar uns alôs aí para nossos apoiadores e patrocinadores, né? Nosso amigo André Rox, Silvânia, nosso amigo Silvânia, Gerailson, Dário também, né? Dário. Sim, a gente fala em Dário também, não sei se Dário veio, mas a E gente fala em Dário. não, sempre eu assisto. Assim, às vezes eu não assisto regularmente porque é muita coisa. Assim, é muita coisa. A gente tinha dado uma parada por conta que o estúdio da gente lá, onde a gente faz, que é o meu estúdio, vai passar por uma reforma. Então, não estou vendo espaço lá para a gente estar fazendo, né, Elisa? Porque tem que melhorar um monte de coisa, que a gente você sabe como é, né? Eu não sei se eu correspondi o que vocês esperavam, mas Não, tentei fazer o máximo. até né? mais além do que a gente tinha planejado, não foi, E Elisa? se tiver mais alguma coisa para falar, a gente mais outra. Não, por hoje está bom demais, viu? Então, muito obrigado de coração e que Deus Eu que abençoe agradeço, vocês. a gente agradece a você São pela pessoas a que- presença e Vocês merecem. Eu sou fã de pessoas que vão desafiando as coisas, sabe? com Vai desafiando as certeza. dificuldades. Também Sou pessoas que batalham, né? Isso. E para melhorar a cultura da gente local Isso. e melhorar até na educação mesmo, porque Isso. cultura faz parte da educação, Isso. é um conjunto, É um conjunto. né? Eu que estudei, assim, também tive um pouco de dificuldade porque eu comecei a estudar começar em colégio, né? Saí do quarto ano, em 98 aqui em Sossego. E vim terminar em 2007 porque eu passei 2 anos no Rio. Ou você trabalhava ou estudava, né? Devido às dificuldades eu tive que sair. Mas quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi terminar o ensino médio. Faltava só o terceiro do ensino médio, eu vim para terminar. Terminei, aí consegui aqui fazer por aqui mesmo. Disse, não vou voltar mais não. Findei voltando no Rio depois que fui para o IF. Quando acabou no IF, eu fui para o Rio. Aí, quando voltei, eu não quis mais ir, não. Pouca gente sabe, mas eu fiz informática no IF. Eu sei. Só que eu não levei a sério. E levei porque, através da informática, eu ingressei na parte de música. E hoje eu me considero produtor, porque eu fiz curso para produção musical. Olha aí. E não vou dizer que eu sou fera, eu só aprendi, né? Porque você é o que eu sempre digo. A gente nunca é gênio, a gente sempre vai ser um aprendiz. Um aprendiz. Né? A cada dia você vai evoluindo. Isso. Mas dizer que você sabe tudo, você Não sabe. não pode dizer Não isso, pode né? dizer. então é isso, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até a próxima. Valeu.